Você que é atleta recreacional ou competitivo, ou você que pelo menos conhece alguém que pratica algum esporte, como tênis, futebol, vôlei, basquete, entre outros esportes, você já deve ter visto alguém ou ouvido falar sobre a tão famosa ruptura do tendão de calcâneo, ou a ruptura do tendão de Aquiles. E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no Corecast, o videocast feito para você conhecer um pouco mais sobre a sua dor. Eu sou o Dr. Diego, fisioterapeuta de primeira formação e médico ortopedista. E eu sou o Dr. Eduardo, ortopedista e traumatologista, atuante na área de cirurgia de pé e tornozelo. É muito comum, né, doutor Eduardo, o paciente chegar no consultório, muitas vezes com muita dor atrás da perna, ou incapacidade de andar direito, uma incapacidade de marcha, dificuldade de se locomover, e dizer que estava jogando futebol ou qualquer outro esporte, e a sensação que alguém tivesse jogado uma pedra no tornozelo dele, né? Ele escutou um estalo forte e aí ele começou a mancar. Ele olhou, procurou a pedra e não encontrou. É assim mesmo que esse paciente chega lá no consultório? Com certeza, quase todo mundo tem sempre o mesmo relato, principalmente jogador de futebol, né, que costuma reclamar que foi alguém que deu uma entrada por trás, alguém que pegou ele e fez coisa errada ali, então quase sempre é o mesmo relato. O paciente escuta um barulho muito grande, uma sensação como se realmente alguém tivesse jogado alguma coisa, batido, prensado a perna ali atrás, mas como esportes que tem outros praticantes, né, normalmente o pessoal do tênis, o pessoal que joga um esporte que é mais solitário ali, né, só ele fazendo o próprio esporte, costumo reclamar mais só sobre o estalido mesmo, né, não costumo jogar a culpa em outra pessoa, só falo mais mesmo sobre o barulho, mas é com certeza muito recorrente, é a principal queixa. Muita gente até às vezes não reclama nem da incapacidade funcional, é mais da queixa da dor mesmo e de ter escutado o barulho e ter ficado preocupado, que agora não consegue mais caminhar direito, a dor é muito forte, então realmente é bem comum. Para o atleta que teve esse tipo de lesão ou que tem medo de ter, né? Principalmente porque o atleta que, mesmo recreacional, ele tem um ritmo de treino, às vezes ele é um corredor, ele treina ali 5 quilômetros por dia, até muitas vezes 10 quilômetros por dia, ou às vezes 3, 4 vezes na semana, que não é um volume tão baixo assim. Quais são, assim, o público? Quem que tem esse risco de ter essa lesão? Então, mais comum que a gente conhece pela literatura, que isso costuma acontecer mais naqueles atletas amadores, recreacionais, que fazem, em algum momento da sua prática esportiva, um exagero. Então, um paciente que costuma correr pouco, quer correr muito, um paciente que costuma ser um corredor de longas distâncias, resolve dar um pique muito forte em algum momento do treino, ou uma competição com um amigo, ou um jogador de futebol ali que está há muito tempo sem praticar e resolve voltar. Normalmente são nesses atletas. Quem costuma estar dando carga nesse tendão aí por mais tempo, né, um atleta profissional, que tem um condicionamento físico melhor, que não tem uma massa muscular sobrecarregada, que pode exagerar a carga sobre esse tendão, é um público que pode acontecer, obviamente, que a gente vê nos esportes, né? Mas um público bem menos suscetível. Aí um terço, talvez, desses casos, um pouco menos. Então, assim, esse público que já é um público profissional, muito embora ele tenha um volume de treino muito excessivo, ele tem mais preparo para aquele volume de treino, ele está mais preparado para isso. Então, Exatamente. ele tem mais tendência a ter uma tendinopatia, mas uma menor tendência a ter a ruptura. É Exato. isso que a literatura nos mostra, né? Então, 50% dos corredores profissionais vão ter a tendinopatia, né? 28% de outros esportes, mas só 8% dessa população vai romper. Qual que Exato. é a idade? É mais comum em homem, mulher? Como é que funciona isso? Então, o mais comum que a gente costuma ver e está descrito em literatura nas faixas ali dos 30 a 40 anos, principalmente os pacientes do sexo masculino, uma prevalência bem maior, né, cerca de 6 vezes mais prevalente no homem do que na mulher. É importante entender que existem alguns fatores de risco. Algumas pessoas vão ter uma tendência maior a romper esse tendão. E existe um porquê disso tudo. Então, pessoas que têm problemas renais, por exemplo, pessoas que têm diabetes, entre outras doenças, doenças reumáticas, doenças que causam inflamação no organismo de uma maneira geral, essas pessoas têm uma maior tendência a ter uma tendinopatia. E por que o tendão de Aquiles? Existe um porquê, né? Porque no nosso pé tem diversos tendões, tem o tibial posterior, tem o tibial anterior, tem outros tendões. E por que que é justo o tendão de Aquiles que rompe naquele lugar? Primeiro, porque ele é um grande propulsor do pé, mas existe uma área de fragilidade. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso para nós. Perfeito. Na verdade, quase todos os nossos tendões do corpo têm algum ponto deles que é mais suscetível a rupturas, né. Acontece que é igual você falou, se você junta um tendão que tem uma sobrecarga muito grande, natural, para qualquer pessoa caminhar, você precisa muito dessa parte posterior da perna, e junto a isso nós temos algumas alterações ali, cerca de 6 centímetros na inserção do tendão do calcâneo, no calcanhar, no osso do calcâneo. Nós temos uma zona de fragilidade, que é onde tem uma torção das fibras e, junto da torção das fibras, nós temos uma redução da quantidade de irrigação, da quantidade de sangue que chega ali naquele tendão. Então, a grande maioria das lesões
são nessa porção. Cerca de 70% das lesões são mais ou menos nessa área. As outras costumam ocorrer ou dentro da musculatura, né, enquanto está terminando de virar músculo e começando a virar tendão, e outras na parte insercional. A da parte insercional é um pouco menos comum, a muscular no meio do termo, e com certeza 70% delas são ali nessa zona de fragilidade. Né. E essa zona de fragilidade é importante entender que ela tem pouca vascularização e ela também tem uma pouca inervação. Então o paciente, o atleta, né, ele vai exercitando, vai estressando aquele tendão e de diversas formas, porque ele não está preparado o suficiente para exercer aquela carga ou volume, né, de treino, e aquele tendão vai inflamando até que ele chega a romper. Então não rompe do nada. O tendão que rompe é um tendão doente, e nós precisamos tratar como tal, né. Nós vamos falar um pouco mais à frente sobre o tratamento, mas é muito importante entender que esse não é um tendão sadio que rompe, é um tendão realmente doente que vai romper. É isso mesmo. Exatamente. Isso talvez seria uma coisa legal da gente mostrar em um outro momento, mas muitas pessoas deveriam ver a grande diferença. Esses tempos para trás eu operei um paciente que era nítido, o lado rompido era pelo menos 3 a 4 vezes mais espesso o tendão do calcâneo dele do que o lado sadio. E ele já vinha sentindo dor aí pelo menos 10, 15 anos, já foi em vários médicos, os médicos passaram só remédio para dor, ele falou que melhorava super bem, que óbvio, era um processo inflamatório e ia melhorar com medicação anti-inflamatória. Mas foi levando, esse tendão cada vez mais doente, cada vez mais tendinoso, um tendão mais espesso, espessado, doente, não deu outra. Rompeu, e aí é aquela cirurgia muito mais difícil, né? A cirurgia no tendão mais doente que o normal, você ter deixado esse tempo todo passar, né? Então, a fibra doente, difícil você conseguir dar ponto, difícil você conseguir suturar, difícil você conseguir amarrar, o tendão não fica tão bom quanto deveria ser, apesar de você fazer outras técnicas, né, que a gente vai Aí falar você mais vai pra precisar frente. de enxerto, outras coisas, Exato. né. Então Ainda assim, fica aí um alerta para a população, da necessidade que nós temos de um bom diagnóstico, procurar um profissional de confiança, exato, não é com verdade? certeza. E como seria o diagnóstico desse paciente? Ele chega, está com incapacidade de andar, está com uma dor ali atrás, ele vai falar que escutou um estralo ou alguma coisa assim, Uhum. e aí ele chega, e como é que nós vamos fazer o diagnóstico desse paciente? Então, o diagnóstico de lesão de tendão de Aquiles e comprovação disso para o que precisa na vida é eminentemente clínico, né. Você vai escutar a história do paciente e olhar, ele tem que ter algum dos testes, nós temos diversos testes né, descritos em literatura. O mais comum que a gente tem, que muito paciente que passar já deve ter visto isso, chega lá e o médico aperta a batata da perna. Ver se o pé move. Exatamente, aí para ver se o pé vai mover, tem outros testes Mais com simples do que diferentes isso ainda é epônimos. palpar ali a extensão Exato. e E tem ver um que tem lugar um que o gap, dedo vai afundar, tem né, um então tem uma afundado, distância, tem um gap. E aí você já consegue entender. com certeza. Faz um exame para ver se ela é parcial ou total, pode ser um Isso, ultrassom bem simples ou até mesmo uma ressonância exato. nuclear magnética, e aí nós estamos diante do diagnóstico. Uhum. E aí, o tratamento para esse tendão rompido é sempre cirúrgico? Nós sempre vamos, aquele idosinho que não é atleta nem nada, ou É, até faz uma caminhadinha ali, que tem diabetes, já está bem, tem um monte, tem pressão alta, tem tudo, nós vamos operar esse cara ou não? Como é que nós vamos tratar ele? então, hoje em dia tem crescido muito mais, né, as indicações para operar tendão do calcâneo, né. Mas ao mesmo tempo a gente também tem um pouco de literatura que reforça bastante sobre o tratamento conservador, principalmente os australianos, né, estudam muito sobre o tratamento conservador desde lesão de ligamento cruzado, tendão de Aquiles, são os pioneiros nessa parte aí. E funcionam bem, só que nós temos aquele porém, né, a expectativa do paciente, quanto o paciente pode esperar pela recuperação, porque normalmente a recuperação de um tratamento conservador é mais demorada, isso não tem como. Tem que esperar um pouco mais e o paciente tem que ser mais colaborativo, né. Querendo ou não, você ir lá cirurgicamente dar um ponto, o paciente pode exagerar um pouco mais ali, que isso ainda tem uma certo Segurança. jogo ali com o paciente na segurança, igual você falou. Mas com certeza, paciente diabético, a gente tem a tendência um pouco maior a tratar conservador, e quem vai ditar principalmente isso é a qualidade do tendão. Então, por isso, às vezes, um bom exame de imagem, caso, né, você vê ali no exame clínico, o paciente, igual eu falei, um igual ao meu, vê um tendão maior do que o do outro lado, faz um ultrassom, faz uma ressonância, vê como é que tá a qualidade desse tendão. Que inclusive hoje tem estudos que a pessoa está tentando comparar, acho que até inclusive não comentei isso contigo outros dias, sobre fazer um gutelier na batata da perna dos pacientes para fazer igual a gente faz no manguito. Porque não adianta nada você ter uma musculatura degenerada, que já virou gordura, e aí você quer dar tração nela para voltar, você não vai ter qualidade nisso. Então, já mais um motivo pra você virar conservador, você não precisar fazer nada sobre isso, ou então fazer transferência, a gente faz muito, a gente vai comentar mais para frente, mas fazer mais uma transferência, se fosse ser cirúrgico, do que necessariamente uma correção, um reparo direto ali do tendão. Só para o paciente entender o que é o Gutalier, né? Quando essa musculatura, né, que vai se tornar o tendão,
ela vai sendo transformada por gordura, então ela vai sendo lipossubstituída, ela vai sendo trocada por gordura. Então aquele tendão, aquele músculo que tinha uma força, uma tração, ele se torna, né, fácil, né, de romper, friável, a gente Uhum. diz assim, e não dá um bom reparo, não é Exato. verdade? Uhum. E então assim, é importante entender também que esse tratamento conservador precisa de entender a expectativa do paciente. Que se for um atleta, ele vai perder potência, ele vai perder um pouco de. Então, talvez não seja tão interessante. Um atleta também não quer ficar tanto tempo parado, pode prejudicar os treinos e o retorno dele pode ser Uhum. muito alongado. E já que você comentou aí sobre os atletas, isso é um bom link para a gente poder comentar que o fato dos atletas romperem menos, apesar da sobrecarga, é exatamente um tratamento bem feito de prevenção, né? Então, antes mesmo da gente decidir aqui, conversar sobre tratamento cirúrgico, não cirúrgico, conservador, é super importante, eu acho, o paciente entender que se ele quer praticar um esporte, se ele quer se aventurar fazendo uma coisa, digamos, semi-profissional, não necessariamente precisa competir e viver do esporte, mas ter o esporte como uma parte da sua vida importante, é preciso dar, nessa parte importante da sua vida, o devida precaução, né? Então, por exemplo, se você quer se tornar um investidor, você tem que estudar sobre investimentos, você quer comprar um carro novo, você tem que estudar sobre o carro que você quer comprar para você não fazer uma escolha errada. Certo. Então, você quer botar o esporte na sua vida, coloca o esporte como uma prioridade. Isso envolve tratamento, prevenção, uso correto de medicações, nutrição. EPIs, né, o calçado correto, todas essas questões, né, o solo correto, o ambiente, tudo Exato. isso. E é muito importante a gente entender também, porque assim, de repente eu acordei o corredor, né? Mas Então eu sim. pedalo, sou ciclista há muito tempo e de repente eu acordei corredor e hoje eu quero correr 10 quilômetros. E nunca Uhum. corri nenhum. Então, Exato. é importante entender se eu tenho uma boa mobilidade de tornozelo, se eu não Uhum. tenho, se eu tenho uma boa mobilidade de joelho, quadril, se eu tenho uma Isso. boa flexibilidade de cadeia posterior, se Uhum. porque isso aumenta as chances, né, de tração nesse tendão, Exato. uma possível inflamação, inflamações recorrentes, microtraumas recorrentes, Uhum. até a ruptura desse tendão. E ao sinal de qualquer sintoma, Uhum. um bom diagnóstico e um bom tratamento, porque Exato. muito melhor do que tratar a lesão, a ruptura, é É, nem precisa. prevenir essa lesão, essa ruptura. Uhum. Então ele vai passar com o ortopedista, vai fazer uma boa fisioterapia, um tratamento regenerativo desse tendão, muitas vezes, com existem Técnicas, diversas né. terapias, injetáveis ou não, e terapias também na fisioterapia, com alguns aparelhos que nós temos aqui, né, no core, que vai trazer regeneração para esse tendão e evitar uma ruptura dele no futuro. Sim. Mas aí rompeu. Beleza, a gente já falou do tratamento conservador, fica reservado para aquele paciente que não tem mesmo tantas condições assim de operar e tudo mais. Mas e aí, o atleta rompeu, ou até mesmo o vovô lá rompeu, mas ele quer fazer a corridinha dele, ele quer se manter em atividade, é que Uhum. nosso lema aqui é se manter sempre em movimento. Sim. E é isso que a gente quer trazer, essa mentalidade, é isso que nós queremos trazer, né, para a Exato. população. Mas agora a gente precisa operar e devolver esse cara para o esporte, devolver esse para o dia a dia que seja, né? Ele Uhum. quer levantar o neto dele, ele quer caminhar com o neto dele ali no Parque Ipiranga ali, ou em qualquer outro lugar. Ou não, ele quer voltar a correr, ele quer voltar a pedalar, ele quer voltar a jogar futebol. Sim. Como que funciona o tratamento conservador? Só tem que ser aquele corte grandão mesmo, abrir, olhar o tendão, limpar o tendão ali. Tem outras formas de fazer. Fala um pouco mais sobre o tratamento cirúrgico, né? Para o pessoal Uhum. entender um pouco mais. Então, tratamentos cirúrgicos, existem diversos modos de serem feitos, né. Os primeiros, quando começaram, realmente era um corte grande, você tinha que abrir, visualizar bem o tendão, limpar bem. Só que acontece, começaram a entender que esse tratamento nem sempre necessitava ser feito. Se é um tendão muito doente, muito feio, realmente tem que fazer o que a gente chama de debridamento, a limpeza do tendão, emagrecer esse tendão, que nem a gente chama, para esse tendão conseguir ficar mais saudável, a gente trazer mais vascularização para essa região. Então, realmente, esses daí a gente tem que dar um corte maior. Agora, um paciente que tem uma lesão simples, pode ser feita uma técnica percutânea com grande sucesso. Funciona super bem, principalmente porque a gente sabe que cortes pequenos, quanto mais musculatura, quanto mais pele estiver recobrindo ali, menos cortes, menos agressão ao tecido, melhor a recuperação. Então, hoje tem se dado muito mais valor e muito mais estudo, principalmente, que é o que baseia toda a nossa conduta, né? Tem se tido muito mais estudos para técnica percutânea e tem se visto que os resultados são muito semelhantes. Então, hoje, realmente, tem se encaminhado a fazer mais percutânea, com cortes pequenos, minimamente invasiva, que os resultados são muito semelhantes, muito parecidos. Agora, digamos assim, um paciente que a gente já pegou alguns casos aqui, inclusive, pacientes que, por exemplo, idosos, às vezes até médicos, pacientes que conhecem, deveriam conhecer mais, e que, né, acabam renegando
essa lesão, fala: "Não, não tem nada não, vai dar tudo certo", e vai levando a vida e virou crônico. Nos crônicos, hoje já tem vários estudos que comprovam que você pode fazer uma transferência do flexor longo do hálux, né, o tendão que serve para descer o dedão do pé, você transfere ele, você tira ele de onde ele deveria estar, coloca ele no tendão na região do tendão do calcâneo, e a musculatura do flexor, que é pequenininha, se torna maior, quase 3 vezes o tamanho, e consegue recuperar até 70, 80% da força e mobilidade antigas que o tríceps sural fazia. Então, hoje em dia, até para os casos crônicos, isso também minimamente invasivo, percutâneo, dá para fazer e fica super bem. Então, assim, tem se evoluído a isso, mas não necessariamente dizer que um corte grande é ruim e um corte pequeno é melhor, nem que o corte, entendeu? Vice-versa. O importante é ter uma técnica bem indicada para um paciente bem indicado. Se tem um paciente colaborativo, que a gente sabe que vai ajudar a gente, que sabe que vai ter os cuidados corretos, você faz uma minimamente invasiva, poucos pontos, uma sutura mais tranquila, menos agressão. Agora, um paciente mais complicado, lesão mais longa, pode-se fazer uma coisa mais agressiva ou uma transferência dessas. Ou até mesmo aqueles casos de recorrência, né? Tem pacientes que Sim, romperam mais de uma vez. com E às certeza. vezes você não tem como, esse tendão não tem como chegar, você tem que fazer enxerto, tem que fazer a Sim. transferência, né? Retirar Uhum, o tendão de uma região e colocar em outra, uhum, para poder ter a função do pé, de empurrar o pé, de fazer essa exato, propulsão. E toda cirurgia, ela tem seus riscos com e suas certeza. complicações. Então, uma cirurgia minimamente invasiva, além do corte ser mais estético, mais bonito, pequenininho, depois muita gente nem percebe, né, que fica ali naquelas dobrinhas do pé, a Uhum, pessoa nem percebe que foi operado, mas pode ter uma lesão, por exemplo, de um nervo ou outro quando você está operando. Então, tudo tem que colocar na balança e entender qual paciente merece qual tratamento. Porque o corte grande também, no pé, temos muita complicação de pele. E uhum, aí pode ser uma outra complicação importante. com certeza. E o mais importante, que é a reabilitação. Depois da cirurgia, você está iniciando, na verdade, um processo de recuperação. Então, não é Uhum, operar, aí o médico liberou para você começar a andar, e você, beleza, vou correr. Não, não é por aí. E nem vai conseguir. Então, começa um processo de reabilitação que tem que ser muito entendido. Que não tem tanto tempo assim, o pessoal fazia muito com contração concêntrica, né, que era empurrando o pé, e nós entendemos que esse fortalecimento pós-operatório tem que ser excêntrico. uhum, Né? É umas palavras difíceis aqui falando, mas é uma técnica, né, diferente de fortalecer esse tendão para devolver esse atleta ou esse paciente à sua rotina e vida normal. Então, a fisioterapia bem executada, assim, com muita perícia, né, com muita sabedoria, ela pode sim reduzir o tempo desse paciente, né, de uhum. recuperação e devolver ele mais rápido para o jogo. Isso é muito importante. Não, com certeza. E acho que nós somos muito privilegiados aqui na clínica, né, porque a gente consegue ter todo esse segmento do paciente e oferecer, principalmente para o paciente, esse modelo, né? Porque o que a gente vê muito é somente o médico fazendo do médico, o físio fazendo do físio, e cada um faz o seu separado sem ter muita comunicação, infelizmente, né? E essa parte é muito importante. Então, o médico que fez a cirurgia, ele sabe a condição do tendão que o físio não sabe, ele não viu esse tendão ao vivo, ele Não não viu tá lá. aberto, né? Exato, ele Aí não a gente fica conseguiu. com medo, será que eu já vou para o próximo passo ou não? Não, e o médico está ali do lado e fala: olha, pode sim, porque foi assim, tem uma segurança legal, então pode forçar um pouquinho mais, ou não Exato. pode, segura um pouco mais. E aí essa integração entre os profissionais faz com que o fisioterapeuta melhore muito o nosso trabalho e nós melhoremos o Exato. trabalho dele. Então, tudo em equipe é melhor. Com certeza, isso aí é realmente um grande privilégio. E igual você falou, a fisioterapia ali no pós-operatório é extremamente, extremamente necessário, porque principalmente para o paciente atleta. Não é igual você falou, de um dia para o outro, recuperei, deu 6 meses de cirurgia, de hoje eu volto ao patamar antigo. Não, voltar quase que do zero, né? Fazer de novo, fortalecimento, melhorar o entendimento que o paciente tem do solo, toda essa parte que não é tão comum das pessoas comentarem sobre isso, né? Tem que se fazer, tem que se dar esse treinamento de novo, que aí a gente desacostuma, né? Não Isso, tem o jeito. padrão de movimento. Então, melhora o padrão de movimento, melhora o equilíbrio, a propriocepção que a gente fala, né, Uhum, que é esse padrão mesmo melhorado. E aí sim, vai fazendo aquele momento de transição, né? uhum. Então ele vai correndo um pouco, voltando um pouco, isso falando do corredor, né? Mas tem Sim, diversos todo esporte tem um pouco de corrida no de meio. modalidade, sim. Então, tudo isso tem essa fase de transição, e aí a gente consegue devolver esse atleta e ele ser muito bem sucedido e ter um índice menor de ruptura, que é algo muito Sim. importante. Inclusive, é importante até lembrar os pacientes aqui, os corredores e todo mundo, que se você rompeu um dos lados, é muito, mas muito grande, chega de cerca de 200% a mais de chance de você romper o lado contralateral. Então você vê que apesar, por exemplo, de eu dar o exemplo de um paciente com o tendão do lado era bom e do outro era doente, não por isso impede que o outro lado também fique doente, porque você já mostrou que sua biologia é um pouco alterada.
Uhum. Então a chance de você romper do outro lado é muito grande do mesmo jeito. Então, se você já rompeu, é importante procurar um atendimento médico e não perder esse segmento para você seguir fazendo pelo menos do outro lado também, né? Isso, acompanhamento muito importante, né. Com E certeza. assim você vai sempre se manter em movimento. E aí, doutor Diego, vamos aproveitar agora aqui então, que o pessoal mandou aqui algumas perguntinhas pra gente. Vamos ver se a gente consegue responder pelo menos algumas delas. Vamos ver aqui. A primeira, eu uso salto por conta do trabalho. No final do dia não aguento de dor no calcanhar. Pode ser algum problema no tendão de Aquiles? Ótima pergunta. Excelente pergunta. Esse tendão pode estar realmente encurtado, e aí ele está naquele momento que ele ficou encurtado o dia todo, aí ela termina o dia, ela enfia o pé na havaiana. Uhum, E aí ela estira tanto o tendão como a face. com Pode certeza. doer tanto embaixo do pé como atrás do pé. E isso pode ser um microtrauma, né? Ela vai causando esses microtraumas, Todos os microtraumas, todos os dias. dias, ocasionando uma inflamação e, quem sabe, uma ruptura no futuro. Então É, precisa sim ser avaliado e entender qual é esse momento. E qual que é o mais importante? Não é nem deixar de usar o salto, talvez adaptar esse salto, um salto de sim. uma maneira melhor, alongar bastante esse tendão calcâneo, para ele ter Uhum, uma boa flexibilidade com certeza. e evitar esse problema. É, Não é tão difícil assim de e resolver. foi até importante a pergunta, porque a gente esqueceu de falar mais cedo, né, que existem também os casos de ruptura parcial. Sim. Que o paciente acha que não teve nada e rompeu ali 50, 70% do tendão, perdeu a força, mas ainda tem um movimento e uma certa força. Então ele consegue ter um caminhar mais ou menos normal, com um pouco de dor, que passou ali seus 3 meses assim, ele perdeu a força, mas tá levando. Então Vai uma adiando, né, o exato. tratamento, Então adiando a tudo. paciente dessa aqui, às vezes, já tem umas lesões pequenas que poderiam ter sido feito procedimentos, algumas infiltrações que melhorariam, né, um pouco de fisio associado, melhoraria esse tendão. E, é claro, né, orientação para o salto alto, tudo mais, sempre é importante, né, a gente ter Isso. também. Próximo, então. Eu sempre tomei remédio por recomendação para tratar minha dor no calcanhar, mas a dor sempre volta. Tem alguma outra forma sem ser com medicamentos? Bom, precisa tratar, né, na verdade ela não tratou, ela achou que tratou, Com mas a certeza. medicação ela trata só o sintoma, então enquanto você está tomando o remédio, melhora mesmo, e depois volta. Por quê? Porque você não tratou a causa, não tratou muitas vezes uma causa estrutural, então precisa de fazer um bom diagnóstico, para poder traçar um bom tratamento, tratar a causa estrutural e assim evitar tomar remédio, evitar ter efeito colateral e melhorar o Qualidade de problema e vida, até né? evitar, né, um problema maior, Com porque a certeza. gente vai prolongando, prolongando, pode até chegar nessa ruptura aí, por Com exemplo. certeza. É, e nós sabemos que tem muitos medicamentos que acabam levando, né, à lesão do tendão do calcâneo. Por exemplo, os corticoides, que muita gente toma para melhorar a parte da inflamação, se repetido dentre várias outras coisas ruins, né, de tomar corticoide durante muito tempo, uma delas é a ruptura do tendão. Isso. Assim como, Alguns óbvio, né, antibióticos, entre antibióticos outras tem coisas também, que tentam tratar tudo, né. com certeza. Vamos para a próxima aqui então. Depois que faz a cirurgia do tendão, eu preciso ficar quanto tempo sem praticar esporte? Bom, isso aí depende, né, do paciente, depende da aceitação. O comum Depende da cirurgia, da lesão, se era crônica, exato. aguda, se foi uma lesão muito extensa, se não. O normal são pelo menos 3 meses até a volta de um patamar próximo do mínimo que se tem para praticar algum esporte. Então, por exemplo, você passou ali 3 meses, você joga futebol, você vai começar aos trotes, você vai começar os exercícios pequenos, passes, umas corridas menores, é um corredor. Transição mesmo, né, Exato, esse fazer uma primeiro transição. período de transição. Então, pelo menos 3 meses. Agora, competição, né, a gente costuma dizer que são de 6 meses a 1 ano de novo, né, então é um processo muito delicado para se voltar essa musculatura, né. Então você vê muito, por exemplo, o pessoal que assiste NFL, né, futebol americano, vê que o pessoal lá praticamente aboliu o jogador da temporada, machucou no começo da temporada, já tem certeza que não vai voltar. Até consegue voltar, jogar um jogo ou outro, mas você vê que não é o mesmo padrão e o normal mesmo é isso, 6 meses a 1 ano, pelo E menos. falando de atleta amador, né, atleta que independente se ele compete ou não, mas falando de atleta amador, é muito importante, entender, porque assim, não existe uma receita de bolo, né. Depende Exato, muito da fisioterapia que ele fez, depende muito da disciplina que ele tem. exato. Então depende de tudo isso, né, do repouso que ele fez pós-operatório ou não. E aí, se ele seguiu as recomendações, quanto melhor for o padrão do tratamento, quanto melhor for o paciente também, o perfil do paciente, mais rápido ele vai Com voltar para o toda esporte. certeza, Essa é a grande verdade. é um paciente colaborador, um atleta colaborador que faz tudo certinho, não pula etapas, né, o pior de todos eu acho que é o que pula etapas, fala: "Não, Isso. nossa, eu tô tão bem, tô sentindo tudo É o tão tranquilo. ansioso. Vou não, pediu pra correr 500 metros, não, vou correr 5 quilômetros logo". Esse aí é o pior, esse aí vai dar errado em algum momento, se não deu errado agora, daqui uns E 2, vai 3 retardar anos. a volta dele ao esporte. Isso que é importante Exatamente. dizer. Ó, vamos pra última aqui. É normal sentir dor no calcanhar depois da cirurgia? Fiz a cirurgia, mas quando voltei a correr não aguentava de dor. Olha que engraçado, né? Acabamos de responder a pergunta É. anterior que o tema
corrobora aqui com essa pergunta. Muito provavelmente esse paciente não fez uma fisioterapia, um acompanhamento pós-operatório correto, né, doutor Diego? E se ele fez, é importante fazer uma avaliação e entender se tem alguma outra doença corroborando para essa dor. Porque às vezes ele saiu de uma ruptura do tendão de calcâneo e agora está com a facete plantar. Vamos tratar o paciente e ele Exato, vai voltar a correr. Por exato. quê? Porque ficou com o pé muito para baixo, o pé muito depois fica, o pé fica para baixo, depois fica 90 graus, né? Uhum. Depois que começa o movimento. Então, muitas vezes ele estava com encurtamento dessa face, estirou, fez uma ruptura parcial da face, está com muita dor, resolver nessa face e ele volta a correr. Com toda certeza. Isso aí sempre bom acompanhar, né? Vamos encerrando por aqui então, nosso podcast. Agradecer você que ficou até o final. Não esqueça de curtir e compartilhar, né, esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso. Não esqueça também de nos seguir nas redes sociais, perfil do Core, perfil do Dr. Diego Bento, Eduardo Arbild. E lembrar também de seguir a gente lá no TikTok, se inscrever aqui no canal, ligar o sininho para receber notificações toda vez que a gente postar um vídeo novo aqui. E caso você conheça alguém que tenha sofrido a ruptura de tendão do calcâneo, tendão de Aquiles, ou é corredor, ou conhece alguém que pode se interessar por esse tema, fique à vontade, por favor, de compartilhar esse vídeo para espalhar mais esse conhecimento para as pessoas. Até um próximo Corecast.